Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elson. Essa é a primeira aula de Psicologia da Educação. Serão 2 aulas de 30 a 40 minutos. Ao final dessa aula, eu vou deixar uma avaliação e logo que vocês entregarem, será disponibilizada a segunda aula com a avaliação da disciplina. Vamos lá. Então, nossa disciplina Psicologia da Educação, basicamente nós vamos ver isso. O ser humano, a aprendizagem, o desenvolvimento e os métodos de ensino. Aqui estão meus contatos, o telefone também é o WhatsApp, aqui meu e-mail que vocês vão enviar para esse e-mail a atividade que eu vou deixar no final da aula. Então, quando se fala em Psicologia da Educação, para professor, nós devemos nos perguntar: por que um professor precisa estudar psicologia? Basicamente, para que Psicologia da Educação na vida de um pedagogo ou de um professor de ensino básico? A Psicologia da Educação procura ajudar o professor com suas dúvidas pedagógicas. Quais são? O que é aprendizagem? Então, a aprendizagem é a evolução de um estágio para outro? É mais do que isso? Que fatores facilitam a aprendizagem? Como se aprende? Como se deve ensinar? Como deve ser a atuação do professor para que a atividade de aprender seja coroada de sucesso? Então, essas perguntas é para responder a essas perguntas que nós, professores, estudamos psicologia. Para isso, nós precisamos ver várias teorias que envolvem vários tipos de psicologia da educação. Vários autores, a gente vai ver hoje muitos autores. Na próxima aula, nós vamos aprofundar esses conhecimentos desses autores, levando mais para a área da educação. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer na aula de hoje. A gente vai ver como surgiu a psicologia e quais os principais autores da psicologia da educação, que inicialmente não eram autores da psicologia da educação, mas foram autores que nós, da pedagogia, nós nos beneficiamos dos seus conhecimentos na área da psicologia e adaptamos para a psicologia da educação. Então, de onde é que vem esse termo psicologia? Psicologia vem de psique, que significa alma, mais logia, que é estudo. Então, a psicologia, primeira vez que nós pensamos em psicologia, quando se pensou nesse termo, era o estudo da alma. Por quê? Porque Platão, o filósofo Platão, na Grécia Antiga, ele entendia que todo o pensamento humano se configurava a sua alma, todo o seu pensamento, todas as suas ideias, todas as suas emoções. Isso era o que compunha a alma do ser humano. Então, se eu vou estudar o pensamento, se eu vou estudar as ideias do ser humano que passa pela sua cabeça, é lógico que eu ia estudar a alma segundo Platão. Só que para a psicologia se tornar em ciência, não tinha como você estudar. A ciência é algo muito prático. Não tinha como você estudar a alma. A alma é muito abstrato. Então, a ciência ela encontrou um objeto de estudo para a psicologia. Então, a área de conhecimento que nasceu no século XVIII com o objetivo de estudar o comportamento humano. Bom, então, inicialmente, esse comportamento ele estava dentro dessa alma descrita por Platão, que era todos os pensamentos. Depois, o comportamento humano, de maneira mais objetiva, a psicologia entendeu que toda vez que o ser humano se desenvolve, aprende, ele adquire um novo comportamento diante daquilo que ele se desenvolveu e aprendeu. Logo, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Por que coloquei humano aqui entre aspas? Porque existe a psicologia animal, que estuda o comportamento dos animais e por aí vai. Então, a psicologia que nós conhecemos, ela estuda o comportamento humano, só que para vocês terem uma ideia, para ela chegar nesse comportamento humano, ela faz várias experiências com animais. Por quê? Principalmente mamíferos.
porque se assemelha muito o comportamento dos animais com o comportamento humano diante de determinadas circunstâncias psicológicas, dentre elas a aprendizagem mecânica, não do raciocínio, mas a aprendizagem mecânica. Como o animal aprende mecanicamente, o homem também aprende mecanicamente em algumas circunstâncias, que eu vou falar daqui a pouco. Se divide em diversas psicologias especializadas, cada uma buscando entender o comportamento em determinado ambiente ou circunstância. Nós temos a psicologia social, do desenvolvimento, da personalidade, organizacional, animal e a psicologia educacional, que é a que nós vamos nos debruçar daqui para frente. Então, a psicologia da educação, ela procura entender como o homem aprende, como ele se desenvolve, para que ele vá adquirir determinado comportamento diante de determinadas circunstâncias. Então, esse é o caminho da psicologia da educação. Procura explicar como a aprendizagem se desdobra sob a ação de inúmeros fatores. Ajuda ao professor a conhecer o aluno nos seus aspectos físico, emocional, intelectual e social. Eu coloquei todos esses aqui. Então, a psicologia da educação, ela foca no ser humano por completo, no ser humano integral. Porque ela entende que o ser humano ele é uma junção, é um conjunto de todos esses seus fatores. Esclarece ao professor seu papel no processo de ensino-aprendizagem, busca, através de pesquisas psicológicas, instruir o professor na atividade docente e tem por objetivo de estudo todos os aspectos das situações da educação, sob a ótica psicológica, dos quais derivam princípios, modelos, teorias e procedimentos. Então, é para isso que serve a psicologia da educação, para o professor encontrar o seu papel, como desenvolver melhor o seu papel diante desses aspectos físico, emocional, intelectual e social dos alunos, respeitando esses aspectos. Nós temos várias teorias psicológicas do desenvolvimento da aprendizagem, que são psicologia da educação. Nós temos as teorias maturacionais, teorias comportamentistas, teorias de campo, teorias psicanalíticas e neopsicanalíticas, teorias fenomenológicas e humanistas e teorias psicogenéticas. Nós vamos ver todas essas teorias, porque para cada uma delas tem um outro nome, a gente vai ver daqui a pouco qual é esse outro nome, que é o mais conhecido de todos. Quando você vai estudar a psicologia, por exemplo, maturacional, você entende que é a mesma psicologia biológica, a mesma teoria biológica. Então fica melhor de entender, mas aqui são os nomes as nomenclaturas que essas teorias recebem no campo da ciência. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver várias teorias com vários autores e no final vou mostrar para vocês a contribuição de cada uma delas. Primeira que nós temos a teoria maturacional ou biológica do Giesel, a Matruda. Então, dentre outros, defendem que o organismo possui uma predisposição natural de desenvolvimento. Então, principalmente o Giesel, ele defendia que o ser humano já nasce com essa predisposição para aprender, para se desenvolver. Na opinião dele, o ambiente não é determinante para o desenvolvimento humano, exerce apenas influência. Então, a teoria biológica, ela defende que esse ambiente, o ambiente no qual a criança vive, ele tem uma importância muito pequena diante daquilo que ela já traz de casa, ou já traz na sua biologia. Segundo o autor, as crianças são capazes de se desenvolverem sozinhas, sem a ajuda dos pais. E a contribuição dessa teoria para a educação é que ela caracterizou o ritmo e as sequências do desenvolvimento infantil. Então, a teoria biológica, ela defende
que a criança não precisa de ajuda, basicamente, para se desenvolver. Ela vai se desenvolver sozinha, uma hora ou outra ela vai se desenvolver. O lado bom dessa teoria, se é que a gente pode entender, é que ela focou na ideia de que cada uma tem um ritmo baseado nessa sua bagagem biológica. O ruim é que ela tira toda a responsabilidade do ambiente, toda a responsabilidade da escola ou da família para a aprendizagem da criança. Isso é ruim, porque nós sabemos hoje, na época não sabia, nós sabemos hoje que isso é de fundamental importância. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos que buscar qual é a contribuição dessa teoria para a aprendizagem. É que ela caracterizou o ritmo e a sequência do desenvolvimento infantil. Pronto, isso é o que basta para nós entendermos sobre ela. As teorias do comportamento, que alguns chamam de behaviorismo, outros chamam de behaviorismo. O nome mais correto é o behaviorismo. Então, ele trabalha com a teoria de estímulo e resposta. A aprendizagem consiste na formação de ligações estímulo-resposta. As associações que levam a um estado satisfatório são aprendidas, enquanto as que levam ao estado desconfortável tendem a ser eliminadas. A lei do efeito. Então, nesse caso dessa teoria, a ideia é que se uma criança tem um comportamento e isso é estimulado, a criança tende a reproduzir aquele comportamento. Então, dá a resposta. Então, se a criança tem um comportamento e isso não é estimulado, a teoria defende que esse comportamento ele tende a ser eliminado com o tempo. O behaviorismo de Skinner fundamenta-se no fato de que a aprendizagem é basicamente uma mudança de comportamento que ocorre através de reforços imediatos e contínuos do ambiente a uma resposta emitida pelo sujeito. Eles falavam, nessa teoria, o Skinner, o Ivan Pavlov, essa foto aqui é do Ivan Pavlov, eles diziam que quanto mais estímulo você der positivo, mais aquela resposta vai se reproduzir. Quanto mais estímulo negativo, menos a resposta se reproduzir. Exemplo, você está no supermercado com a criança e ela pede um brinquedo e você diz que não. Então, aquela criança ela começa a chorar, a espernear, a gritar no supermercado. O comportamento dela naquele momento é de espernear, gritar e chorar. A teoria diz que se você der o brinquedo, você acabou de dar o estímulo para que toda vez que ela quiser algo e você negar, ela vai fazer a mesma coisa. Se você não der aquilo e chegar em casa, além disso, você punir aquela criança, você tende, segundo a teoria, a eliminar aquilo com o tempo. Então, eu dou estímulo para eu ter um determinado comportamento. Qual é a contribuição desse estudo? Estudou o comportamento humano e suas reações a estímulos controlados em laboratórios. Então aqui, só um exemplo. O Skinner, ele é o principal nome dessa teoria, porque nós temos a caixinha do Skinner. O que é isso? O Skinner ele fez um experimento com ratos, e ele colocava o rato numa caixa grande, e com vários compartimentos. E para cada compartimento ele abriu uma passagem. E ele colocava sempre no próximo compartimento uma ração, um alimento para o rato. O objetivo dele era que o rato percorresse toda a caixinha, passando por todos os compartimentos. O que acontece? Ele percebeu que o rato ia para determinado compartimento quando ele via a ração, ele ia buscar sempre a comida. O que era a comida? Era o estímulo. A ida do rato para aquele compartimento era a resposta que o Skinner queria. Estímulo, resposta. Acontece que em determinado momento o rato não ia. Ele não andava. E o que o Skinner fazia? Ele dava um choque no rato para que o rato
andasse para outro compartimento. O que era isso? Também um estímulo para que o rato continuasse a andar. Mas isso, professor, isso é um absurdo, isso acontece com o ser humano. Todos nós que aprendemos nos últimos anos no Brasil, a gente aprendeu baseado na teoria do behaviorismo. Como assim? Quando você tira uma nota, quando você vai bem na prova, e a escola quer que você continue bem na prova, bem nas provas seguintes, ela te dá um estímulo, ela te dá uma nota boa, ela te recompensa, te dá nota azul, você passa de bimestre, passa de semestre, para que você continue daquele jeito. E quando você tira uma nota ruim, ou seja, quando você não avança na caixa, ela te dá um choque, ela te dá uma nota ruim, ela te reprova, para que você se estimule a continuar estudando. Mas isso não funciona. Mas é esse o objetivo. Então, essa caixinha do Skinner, ela foi usada sim, e é usada em alguns momentos ainda na escola, infelizmente. Mas o que ficou para nós é que ele estudou o comportamento humano diante de determinadas reações. Por exemplo, se você quer, às vezes você promete para o seu filho que se ele passar de ano, ele vai ganhar um presente, vai ganhar uma viagem, etc, etc. O que você está fazendo? Você está usando o Skinner. Você está prometendo para ele uma recompensa se ele atingir determinado objetivo. Bom, então, essa teoria, ela ainda hoje é praticada por muitas pessoas que nem sabem quem é o Skinner. O Ivan Pavlov, ele trabalhou com cachorro, o Skinner trabalhou com rato, ele trabalhou com cachorro, o Ivan Pavlov ganhou um prêmio Nobel de ciência, e ele condicionou o cachorro, por exemplo, a salivar ouvindo apenas um sino. Como assim? O Ivan Pavlov, ele pegou um cachorro e mostrou para o cachorro a comida, carne, e o cachorro salivou. E ele passou durante uma semana mostrando a comida para o cachorro e o cachorro salivando. Depois ele adicionou a isso um sino. Toda vez que ele mostrava a comida, ele tocava o sino. O cachorro salivava, olhando para a comida e escutando o sino. Depois de 2 semanas, o Pavlov ele tirou a comida e toda vez que ele tocava o sino, o cachorro salivava. O sino passou a ser o estímulo, mesmo que não houvesse mais carne ali, mas o cachorro se lembrava toda vez que via. Ele provou aí que com o tempo o ser humano ia associando, o cachorro no caso, depois o ser humano ia associando os estímulos. Não precisava mais ser o estímulo original, poderia ser um estímulo que lembrasse o estímulo original. No caso, o sino lembrava a carne. Nós temos também a Gestalt, alguns chamam de Gestalt, vai ficar tranquilo, a Gestalt, que é a teoria da forma, que nós entendemos. Gestalt significa a forma. E por que isso? Porque a Gestalt, basicamente dela é a percepção. Então, por quê? Eu dou sempre um exemplo da blusa, da camisa. Quando você olha para a camisa, uma camisa, você não vê os botões inicialmente. Inicialmente você vê a camisa, a forma. Depois que alguém te chamar a atenção para os botões, é que você vai olhar para os botões. Então, essa teoria ela defende que existem as partes, mas existe o todo. E a criança, ou o adulto, sempre olha para o todo, depois volta para as partes. No texto, quando você vê um texto, é o todo, um quadro. E aqui tem algumas figuras que eu vou mostrar para vocês, para ficar melhor o entendimento. Então, viu Gestalt? Nós temos a teoria da Gestalt, tem como ponto inicial e principal o objeto a percepção. Então, essa é a principal contribuição para nós, professores. É que essa teoria defende que a percepção do aluno é muito importante e deve ser valorizada. Sendo assim, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma percepção de um objeto. Princípios fundamentais a partir dos quais a percepção se configura. Primeiro, o todo é mais do que a soma das partes. O que significa isso, professor? Rapidinho para entender melhor. Se eu colocar todas as partes da camisa em um lugar, não vai ser uma camisa. Por exemplo, se eu não colo os botões, se eu não prego a gola,
se eu não prego as mangas, o punho, aquilo não é uma camisa. Se eu ponho todas as partes de uma camisa separadas em cima de uma mesa, aquilo não é uma camisa. Só vai se tornar o todo que é a camisa se eu colocar harmonicamente cada uma das partes no seu local. Entenderam? Então é isso que é a diferença das partes e a soma, que significa o todo. O princípio de fechamento, o princípio de proximidade, o princípio de semelhança e a relação figura e fundo. Para cada um desses princípios, eu vou mostrar uma figura aqui para vocês entenderem melhor. Qual é a contribuição dessa teoria? Ela atribui importância à percepção no processo de conhecimento e enfatizou as diferenças individuais. Então, essa teoria, na minha opinião, vai ter uma questão sobre ela na avaliação daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês. Então, na minha opinião, ela é de suma importância porque ela defende a percepção, então ela defende o ponto de vista, ela defende a opinião do aluno sobre determinado objeto. Então essa figura aqui, depois vocês olham para ela direitinho, mas essa figura ela reflete uma jovem quase de costas e uma velha de lado. Então se você olhar à direita, a maioria das pessoas vê logo uma velha, vê logo uma jovem, aí tem várias teorias, é porque você prefere o antigo, outros preferem o novo, não tem nada a ver. É uma percepção. Geralmente algumas pessoas percebem de cara uma ou outra. Tá bom? Então, isso é percepção. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser estimulado até pelos professores. O princípio da proximidade. Os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Nós vemos 3 colunas e não 3 linhas na figura. Por quê? Nós vemos 3 colunas. Porque nós temos as figuras, na figura, todas as bolinhas elas estão organizadas em forma de coluna. Nós não vemos essa linha aqui, ó. A gente vê a coluna porque é a teoria da proximidade. É o princípio da proximidade. O que está mais próximo, nossa percepção vai lá e junta. O nosso cérebro junto o que está mais próximo. Nós temos o princípio da semelhança. Nós vemos 3 linhas e não 4 colunas. Ó, nesse momento, por mais que estejam na mesma proximidade, nós vemos sempre as linhas, olha, porque existe o princípio da semelhança. Esses são semelhantes e eles ficam no nosso cérebro através de linha e não colunas como isso aqui, ó. A princípio a gente vê linhas, tudo bem? Então é o princípio da semelhança. O que significa isso, professor? O que significa que a Gestalt ela está demonstrando para nós que o cérebro ele percebe baseado em princípios e esses são os princípios de percepção do cérebro. O outro princípio que nós temos é a relação entre figura e fundo. O que você vê? Você vê uma taça aqui, olha, a taça, ou você vê 2 rostos se beijando ou quase se beijando. Então, a figura e fundo, esse é o princípio da Gestalt também, de como você percebe as coisas. Nós vemos aqui aqui tem várias figuras, olha. Nós temos pessoas, um homem fazendo a cantoria, nós temos a mulher na janela, nós temos um idoso junto com o idoso, nós temos uma mulher aqui com um jarro na cabeça, nós temos uma taça aqui no meio. Temos várias coisas nessa figura que você não percebe de início, você percebe logo depois que percebe mais profundamente a figura. Uma árvore ou 2 animais bravos. Então aqui nós temos vários componentes aqui, ó. Nós temos aves aqui que estão soltas, nós temos peixes aqui que não são percebidos de imediato, nós temos uma árvore, mas nós temos também um animal, 2 animais, um de frente para o outro, aqui se encarando. De início a gente não percebe todos esses elementos, mas com o tempo o cérebro vai se adaptando e vai conseguindo entender. Do mesmo jeito, nós temos
cavalo aqui, um cavalo desse lado aqui, olha, e um sapo desse lado. Mas se vocês girarem, vocês vão perceber que o cavalo vira sapo e o sapo vira cavalo. Então, o ponto de vista, ele depende da percepção, tá bom? Todo ponto de vista depende da percepção da pessoa. Por isso tem que ser estimulado, por isso tem que ser bem trabalhado na escola, por isso essa teoria de tão importância para os dias de hoje, principalmente, que nós vivemos num mundo onde a cegueira e a ilusão, denunciadas pelo Edgar Morin, está no seu livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, quem puder ler é muito bom. A cegueira e a ilusão, elas são filhas da educação contemporânea, onde as pessoas acham que o ponto de vista correto é aquele ponto de vista do autor, é o ponto de vista do historiador, é o ponto de vista do jornalista, do editor. Não. O ponto de vista mais correto é aquele que é formado a partir de elementos. Elementos da sua percepção é que você vai constituir o seu ponto de vista. Vamos para outra teoria aqui, uma teoria famosa do Sigmund Freud, uma teoria do Freud, a psicanalítica e a neopsicanalítica, e depois vieram vários outros, mas o Freud, ele defendia basicamente, olha, a consciência do ser humano é descrita por Freud em 3 níveis: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente abarca todos os fenômenos que em determinado momento podem ser percebidos de maneira consciente pelo indivíduo. É aquilo que basta para você, é aquilo que você tem consciência do que está acontecendo. É aquilo que você usa para o dia a dia. O pré-consciente refere-se aos fenômenos que não estão conscientes em determinado momento, mas podem tornar-se se o indivíduo desejar se ocupar com eles. Eu dou sempre o exemplo, aquela fórmula de matemática que você não usa no dia a dia, mas que você já aprendeu um dia e que está lá guardada no teu cérebro, que você um dia vai buscar para resolver determinada situação ou determinado problema, ou você vai ler apenas um pouco sobre ela e vai relembrar tudo de novo, porque ele está no teu pré-consciente. E tem o inconsciente, que diz respeito aos fenômenos e conteúdos que não são conscientes e somente por circunstâncias muito especiais podem tornar-se. No sono, o Freud defendia, num processo de hipnose, num processo de regressão, a pessoa podia acessar isso. Mas o inconsciente, o que é importante para a gente saber nesse momento, é que o inconsciente é o maior de todos, desses 3, e ele é o que mais fala sobre o ser humano. Então, por isso que o Freud dizia que ninguém se conhecia. Por que ninguém se conhecia? Porque nós somos fruto basicamente do inconsciente. O inconsciente é o desconhecido do cérebro. Logo, eu não me conheço. Ainda sobre o Freud, ele desenvolveu a segunda teoria do aparelho psíquico, a construção e desenvolvimento da personalidade. Aquele primeiro, ele falou sobre a construção do intelecto, e aqui sobre a personalidade. Ele falou sobre o id, o ego e o superego. O id é regido pelo princípio do prazer, das pulsões. O ego é o equilíbrio entre o id e o superego, considera as condições objetivas da realidade. O superego é exigências sociais e culturais internalizadas na família, limites, proibições, etc. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem rapidinho o id, o ego e o superego. Imagine que você está assistindo a uma aula e você tem vontade de ir ao banheiro. O que o id te diria? O id, por exemplo, se você está com vontade de fazer xixi, muita vontade. Quando você faz xixi, o que você sente? Prazer. Prazer de ter feito aquilo, de ter se livrado daquilo. Então, quando você está com fome, desejo, você busca o quê? O prazer, que é comer, saciar e o prazer. Então, o Freud defendia que tudo na vida era regido pelo desejo e o prazer. Desejo de aprender, prazer em ter aprendido. Por aí vai. Então, o id, ele vai te dizer o seguinte, saia da aula e vá pro banheiro. O superego vai dizer assim, mas jamais, está tendo aula, todo mundo vai ficar te olhando,
não é o momento. Então, são as exigências sociais, as proibições. E o ego, ele vai encontrar um equilíbrio, ele vai dizer, peça ao professor, peça licença e saia. Você vai atingir o objetivo, que é o prazer, com responsabilidade. Tá bom? Isso você pode usar para qualquer situação. Geralmente os adolescentes, eles ignoram o ego. Os adolescentes, e alguns deles, nós falamos para eles coisas, proibições, limites, etc, etc. E eles têm o id, que é natural deles, de procurar aventura. Falta para eles o equilíbrio de encontrar isso. Com o tempo, nós vamos desenvolvendo o ego, adquirindo maturidade, e a gente vai encontrando equilíbrio nos nossos prazeres. A gente não faz em qualquer lugar tudo que dá na telha. A gente procura lugares para resolver determinadas situações que estão nos incomodando. Qual é a contribuição dessa teoria? Descreve como papel da escola ajudar o aluno a equilibrar as exigências instintivas, proibitivas e da realidade. Então, o equilíbrio no aluno é o mais importante a partir dessa teoria. Teorias fenomenológicas e humanistas. Então, essa teoria tem como vários autores, mas o mais importante deles é o Maslow. A psicologia humanista surgiu na década de 50 e ganhou força nos anos 60 e 70 como uma reação às ideias de análise apenas do comportamento defendida pelo behaviorismo, que a gente já viu, e do enfoque do inconsciente, seu determinismo defendido pela psicanálise. Então, essa teoria, ela entende que nós nem somos só comportamento baseado em estímulo e resposta, e nem nós não somos só fruto do inconsciente. Nós temos muito mais do que isso. Por exemplo, nós temos necessidades. O autor criou uma escala de necessidades a serem satisfeitas e a cada conquista, nova necessidade se apresentava. Essa é a pirâmide das necessidades. Primeiro, nós temos a necessidade fisiológica, a fisiologia, que é a respiração, comida, água, sexo, sono, etc. Depois nós temos a necessidade de segurança, de amor e relacionamento, de estima, de realização pessoal. Então é uma pirâmide de necessidades. E a cada vez que eu realizo uma dessas necessidades, eu vou em busca de outra. Entendeu? Então, tem lugares no mundo que eu só tenho como realizar essa primeira. Mas se eu conseguir realizar a primeira, eu vou sempre buscar as de cima e por aí vai. Contribuição dessa teoria: defende uma aprendizagem significante e não um acúmulo de informações amontoadas. Então, essa teoria defende que para eu ensinar algo para o meu aluno, eu preciso encontrar um significado para que ele aprenda aquilo. E é nesse significado que a criança vai compreender as suas necessidades. A teoria psicogenética interacionista, nós temos vários autores, dentre eles os mais importantes, Jean Piaget e o Vygotsky. Nós temos Luria, o Vallon, e chamados teóricos interacionistas, em que sujeito e objeto interagem em um processo que constrói e reconstrói estruturas cognitivas. A contribuição está na possibilidade de visualizar o sujeito na sua totalidade, compreendendo-o nos processos subjacentes à interação sujeito e objeto. Então, basicamente, o que essa teoria defende? É que nós construímos a nossa aprendizagem interagindo com o objeto, ao mesmo tempo em que eu construo a minha aprendizagem, é o construtivismo, eu também modifico o objeto com o qual eu estou entrando em contato. Então, é por isso que é interacionista, porque eu interajo com o objeto, mudando esse objeto e a mim mesmo também. Compreendendo o desenvolvimento humano. Então, aqui é um resumo de todas as teorias. Claro que nós não vamos encontrar todas aqui nesse slide, mas eu vou tentar demonstrar para vocês como que se dá essa evolução junto com a aprendizagem. Antes do nascimento,
na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice. São todas as fases do ser humano, segundo a psicologia. Então, quais as influências e características do ser humano em cada etapa? Antes do nascimento, o que nós temos? Aspectos emocionais, alimentares e físicos podem ser decisivos. Então, a mulher, quando está grávida, os aspectos emocionais pelos quais ela passa, alimentares e físicos, podem influenciar na aprendizagem futura da criança que vem a nascer. Na infância, nós temos a imaginação prospera nessa fase, podendo ser determinante na aprendizagem. Então, quanto mais a criança brinca, mais a criança imagina, mais a criança busca a sua imaginação, mais ela vai ser uma criança de fácil aprendizagem, porque a sua imaginação está aberta para o mundo. Então, as hipóteses serão todas verificadas, porque nessa fase da infância ela explorou muito a imaginação. Na adolescência, a curiosidade, justamente para buscar essas hipóteses. Curiosidade e rebeldia a padrões impostos podem influenciar bastante no desenvolvimento. Então, a curiosidade e essa rebeldia que é ruim, ela pode ser usada para o bem, para a busca, para a pesquisa. Na fase adulta, a realização profissional e o reconhecimento estão presentes nessa fase como motivação. Então, na fase adulta, nós temos como realização profissional e não só isso, como reconhecimento. Então, cada profissional na fase adulta, ele quer reconhecimento, ele quer que as pessoas digam, elogiem, que as pessoas falem dele bem, de preferência, para que ele seja feliz, para que ele seja satisfeito. Na velhice, o sentimento de utilidade e gratidão influencia o desenvolvimento nessa fase. Nós temos vários idosos abandonados, se sentindo inúteis e também frutos de ingratidão por aqueles que ele ajudou. Isso faz com que sejam infelizes nessa fase. E para finalizar a aula de hoje, eu tenho uma atividade. Então, essa atividade da primeira aula, eu coloquei 2 perguntas aqui. A teoria da Gestalt estuda a percepção e a sensação do movimento. Os processos psicológicos envolvidos diante de um estímulo e como este é percebido pelo sujeito. Na sua opinião, como a escola poderia usar melhor os conhecimentos dessa área na relação professor-aluno? Explique. Falei sobre essa ideia de percepção, de ponto de vista. Muitas vezes, e a segunda questão, muitas vezes professores e outros profissionais da educação tendem a considerar os conhecimentos da psicologia da educação pouco realistas e até mesmo irrelevantes. No entanto, a educação e o ensino podem melhorar sensivelmente como consequência da utilização correta dos conhecimentos psicológicos. Discorra sobre a importância da psicologia para a educação. Então, essa é a primeira aula da disciplina. Depois nós vamos aprofundar mais sobre os estágios de Piaget e de Freud e finalizaremos com a segunda aula. Essa é a primeira aula, essa é a avaliação que vocês vão enviar para o meu e-mail. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.